para lermos a palavra de Deus para a nossa edificação, o texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 7, em que diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação no Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém. Prezado irmão e amigo, o texto da palavra do Senhor fala de um tempo de algumas coisas que ainda se manifestarão. E para se cumprir esse texto, algumas coisas já se manifestam em nossos dias. Trata aqui o apóstolo Paulo dos dias que precederão a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento da sua igreja. O Senhor separará o seu povo daquele que não é seu povo. E aqui o Senhor já começa a mostrar esta separação, porque se há o mistério da piedade, Deus se fazer homem, há também o trabalho, há também o mistério da injustiça. Deus revela o seu mistério para a sua igreja, para os fiéis, para aqueles que se voltam a Ele com sede de verdade, com amor à verdade, com fé da verdade. Ao passo que aqueles que não amam a verdade, amam mais os prazeres da carne, do mundo, da vida passageira, serão iludidos, serão enganados, tapeados por esse mistério da injustiça. Diz a palavra que só um resiste esse mistério da injustiça, e esse um que resiste é o Espírito Santo. O Espírito Santo derramado em nossos corações nos pode guardar da mentira que tem feito tantas coisas nesses últimos dias no mundo. Diz aqui a palavra do Senhor que esse mistério da injustiça se manifesta, e quem não tem o Espírito Santo, quem não se entrega ao Senhor de corpo, alma e espírito, quem não clama, quem não ama a verdade, quem não se submete à palavra do Senhor, à verdade das Escrituras Sagradas, estarão sujeitos, porque não estão movidos, guiados, orientados pelo Espírito Santo. E esse ministério que diz aqui a palavra, esse mistério da injustiça, ele se manifesta trazendo mentiras, fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Diz aqui com grande poder, ou com todo o poder, mas segundo a eficácia de Satanás. Satanás é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Quando fala da mentira, ele é próprio.
Mas Satanás sempre lutou, perseguindo e querendo destruir a igreja de Deus. Mas nesses últimos tempos, ele tem usado uma técnica diferente. Ele não tem confrontado tanto, não tem feito como já fez, pendurando cristãos no poste, jogando nas arenas. O inimigo tem atacado com sutileza, com blandícias. O inimigo tem atacado as pessoas usando a própria palavra de Deus. Quantas vezes alguém diz assim: mas nós fomos chamados para a liberdade, então como agora a pessoa querer que obedeça esse mandamento, aquele, essa doutrina e aquele ensinamento? Isso é uma tradição e aquilo era um costume. Mas veja que diz aqui a palavra do Senhor: irmãos, estais firmes, estais firmes, e retendes a tradição que vos for ensinadas. A igreja de Deus tem que estar firme. Cada um de nós, eu, você, que pertencemos à igreja do Senhor, você que deseja pertencer, porque só a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. E quando você pertence à igreja do Senhor, ele diz que é para estar firme, para reter o ensino, seja por palavra, seja por epístola, a tradição, aquilo que foi passado pelos apóstolos, a maneira da igreja adorar, a maneira das irmãs se apresentarem no culto, a maneira da igreja celebrar a ceia do Senhor, a maneira dos cristãos se saudarem. Tudo isso, irmãos, faz parte dessas tradições, desses ensinos que o Senhor manda guardar aqui. E ele diz assim, que Deus nos elegeu desde o princípio, desde antes da fundação do mundo. Deus já elegeu a sua igreja, desde antes de que o mundo se formasse. No plano de Deus, a sua igreja já estava adquirida pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Atos 20 e 28, adquirida pelo seu próprio sangue. Porque Deus havia de se manifestar para tirar dentre o mundo incrédulo um povo que crê, um povo que confia na sua palavra, um povo que ama, como diz aqui, creem na verdade, amam a verdade, se curvam diante da verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é, porventura, as teses dos doutores. A verdade é, porventura, o que a tradição do homem ensina. A verdade, porventura, são os costumes, os valores do mundo. De forma nenhuma. A verdade é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, em João 17, orando como homem, ele disse: Pai, santifica-os, orando pela sua igreja, orando por aqueles que são da verdade, que amam a verdade, que têm a fé na verdade. Ele orando dizia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Como pode alguém ler as Escrituras e dizer: mas isso não é para o nosso tempo, isso é para o tempo só dos dias de Paulo? Não, mas se Pedro mandou batizar no nome de Jesus, e por que eu vou batizar no nome de Jesus? Foi Pedro que falou. Não, amado, é a verdade da palavra de Deus. Contra a verdade da palavra de Deus, o homem pode se levantar hoje, o homem pode ser iludido por Satanás, pelos espíritos imundos que estão preparando este mundo para a manifestação do iníquo. Mas diz a palavra do Senhor que os que creem no Senhor não serão confundidos, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz as Escrituras. Então nos diz aqui o texto do apóstolo Paulo: será revelado o iníquo, mas o Senhor se manifestará também, trazendo juízo, e diz que desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A glória de Deus, o esplendor da glória de Deus aniquilará todo falso ensino, toda dissimulação, toda imitação da igreja de Deus, toda imitação da obra de Deus, tudo aquilo que tem feito o inimigo para enganar os simples. Mas o Senhor Jesus Cristo mandou ser prudente
E o prudente, ele cava fundo, diz o Senhor Jesus. Ele vai às Escrituras, ele procura a base da sua fé, ele não alicerça a sua fé numa placa denominacional, numa religião tradicional, numa religião moderna, pós-moderna, numa religião porque tem grande número de pessoas, numa religião porque tem a aparência de piedade. Não segue um líder porque ele tem a aparência de piedade, de humildade. Não importa o que o mundo diga, aquele que é prudente, ele cava fundo, ele vai às Escrituras e procura o alicerce, aonde o crente, o cristão deve alicerçar a sua fé, e esta rocha é Cristo Jesus, o Senhor. Não podemos colocar a nossa fé noutra pessoa, nem noutro lugar. Tudo vai acabar, mas o Senhor Jesus Cristo é o Deus eterno. Louvado é o nome do Senhor. Então quem constrói sobre essa rocha, vem as intempéries, vem as ondas, vem as chuvas, vem as dificuldades, vem o inimigo perseguindo de uma maneira horrenda, vem ele perseguindo com sutileza, com blandícia, para fazer o povo ficar na meia verdade. A meia verdade também é mentira. No céu não entrará meio crente, no céu não entrará uma meia igreja, no céu não entrará um povo que simplesmente acompanha aqueles que Deus tirou do Egito, porque muitos acompanharam também, mas no meio do deserto o fogo consumiu aqueles que estavam só misturados com o povo de Deus. E é hora de não estarmos misturados, mas aqui a palavra do Senhor fala em santificação, em separação, e através da palavra de Deus ela santifica a igreja, separa a igreja de tudo aquilo que é engano, para que a igreja caminhe adornada, ataviada, purificada, como virgem pura, para encontrar com o seu marido, a saber, Cristo, que se manifestará, o grande Deus que se manifestará para desfazer pelo assopro da sua boca toda a iniquidade e todo o engano. Mas aí então já será um momento em que ninguém terá oportunidade. Mas hoje é tempo de olhar para o Senhor, de clamar ao Senhor, para que você não seja iludido e nem enganado, porque Ele diz assim: por isso Deus lhes enviará o espírito ou a operação do erro. Deus já tem permitido, e a operação do erro está no mundo, levando as pessoas aos milhões, até pelo engano da mentira, da meia-verdade, de um evangelho de água com açúcar, quando o evangelho de Deus é de renúncia, é de dor, é de morte e é de ressurreição. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui diz a palavra: com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam amor à verdade. Quando a pessoa encontra com a verdade que ela tem que renunciar a si mesma, ela ama mais a si própria e arruma um caminho e ouve a palavra e diz: não, é muito difícil, eu vou ali naquela denominação, porque ali é mais fácil, o caminho ali é um pouco mais largo, ali não exige tanto, eu não exijo nada de ninguém. O Senhor exige da igreja pela sua palavra, e a igreja atende porque tem amor à verdade. Mas a pessoa que ama mais a si mesmo, ama mais a vida de prazer, o pecado, a vaidade, e não quer renunciar à sua vida, ela não estará fazendo parte da igreja. E quando eu falo de igreja, eu não falo de placa, eu falo da noiva, do povo de Deus, comprado pelo seu sangue poderoso. E aqui diz a palavra: não receberam o amor da verdade para se salvarem. Você que ainda não está servindo a Jesus, ou você que tem seguido de longe o povo de Deus, ame a verdade para se salvar, como diz aqui. O amor à verdade te conduzirá para a salvação. E ele diz assim: porque o espírito do erro vai induzir as pessoas, enganar, para que elas estejam cantando, batendo palmas, falando línguas estranhas, vendo curas, sinais, maravilhas, prodígios, mas ainda estarão no erro. Veja como é grave a situação, é séria, é muito séria a situação, porque diz aqui a palavra: para que creiam na mentira, porque não precisa de renúncia, nem de morrer para o mundo, nem para si mesmo, só receber as bênçãos.
É o caso deste evangelho que prega a riqueza, prega que o povo vai receber tudo aqui, como se não existisse a eternidade. E o povo corre, quando faz a tarde dos empresários, quando faz a tarde da bênção, e parece até o povo que tem a tradição de levar a chave para que alguém faça algum benzimento, alguma coisa, e forma aquela fila de veículos. Por quê? O povo pensa só no materialismo, e quem pensa nas coisas materiais e quer Jesus só para esta vida, a Bíblia diz que é o mais miserável dentre todos os homens. E nós não queremos que você seja incluído entre os miseráveis, mas seja assim incluído entre os ricos da graça, do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, da revelação da verdade do Senhor, que o Espírito Santo esteja na sua vida, e que você saiba que ainda que você tivesse o mundo inteiro, nada disso vale, porque o mundo passa com tudo que ele pode possuir e ter, mas aqueles que creem no Senhor permanecem para sempre, eternamente. Louvado seja Deus. Então ele diz aqui a palavra: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer no pecado. Mas devemos dar graça, porque Deus elegeu a igreja em santificação do Espírito e fé em verdade. Fé, quantas pessoas eu tenho muita fé? No que? Nos ídolos? Na tradição? Essa fé nos ídolos, na tradição, não faz o homem habitar nos céus, mas a fé na verdade, na palavra do Senhor, nas promessas de Jesus, a fé no próprio Jesus, como verbo de Deus, manifestado como homem. E diz aqui a palavra do Senhor: estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas. Paulo ainda escreve noutra carta, dizendo assim: como escaparemos nós se não atentarmos com mais diligência para tudo que temos visto e ouvido? Quando a Bíblia diz que é para ser mais diligente, a gente vê as pessoas andando na forma inversa, menos diligente com a palavra de Deus e mais cuidadoso com a sua própria vida, com os seus próprios interesses neste mundo. Não se deixe iludir, meu irmão, não se deixe enganar, meu amigo. Receba Jesus verdadeiramente na sua vida e siga a palavra do Senhor, as pisadas do Senhor Jesus Cristo, para você ter direito nessa herança gloriosa de Deus, que Ele nos deu através da cruz e da ressurreição. E Ele diz assim: console os vossos corações, conforte em toda boa palavra e obra. Conforte os vossos corações. O seu conforto não deve ser no mundo. Quantas pessoas têm trocado o evangelho pelo conforto do mundo? Quantas pessoas até corriam bem na vida espiritual, iniciaram bem a sua carreira, mas depois vem o conforto, vem a facilidade, e as pessoas começam a olhar e querer acomodar e se consolar com as coisas do mundo, se confortar com as coisas do mundo. As coisas do mundo conforta a carne, que tem tendência para o pecado, mas o Espírito, só o Santo Espírito de Deus pode consolar, e só a palavra de Deus pode confortar. Receba a palavra de Deus, receba o Espírito Santo na sua vida. Clame pelo Senhor, para que você não seja levado pelo espírito do erro que já opera em nossos dias e ao nosso redor. Que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe.